né, pesquisa, etc. Dizer que é muito importante a gente estar aqui hoje discutindo esse tema, principalmente com uma mesa dessa, né, com 4 mulheres. 4 mulheres que ocupam cargos e... 5 comigo, mas enfim, 4 mulheres convidadas, né? Mas enfim, mulheres que assumem papéis que por muito tempo foram papéis masculinos, né? Que até hoje são considerados papéis majoritariamente masculinos. Então, muito importante que a gente faça esse debate a partir do ponto de vista de mulheres. Então, não vou me alongar, a gente tem discutido esse tema aqui, aqui na pós-graduação, né, da UFRJ, do qual eu participei como mestranda. A gente tem discutido no grupo de pesquisa, agora a gente está com uma pesquisa sobre mulheres grávidas, né, e talvez ao longo das falas a gente possa falar um pouquinho dessa pesquisa sobre mulheres grávidas, sobre mulheres usuárias de drogas, né, e mulheres usuárias de drogas que estão na prisão grávidas, ou seja, uma cena assim, né, no limite, absurda, que é uma cena de dor, né, além de tudo. Além de todas as questões, é uma cena de dor. Então, sem mais delongas, eu vou passar para as convidadas e acho que vou apresentar todo mundo melhor, né, e aí a gente vai passando. A gente pensou em 15 minutos, entre 15 e 20 minutos, e aí quando tiver 15 minutos eu aviso a vocês, e aí a gente depois tenta abrir e tal, fazer uma coisa mais, né, participativa, se vocês acharem devido. Bom, então começando daqui, Daniele Valim, doutora em Saúde Pública Coletiva pela UERJ, né? Me corrijam se tiver algo errado, e membro da DIP, né? Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Aqui é a Lúcia Sestocas, é isso? Pesquisadora do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania de São Paulo. Aqui do meu outro lado, Carolina Castro, defensora pública da União. E lá na pontinha, Isabel Coelho, juíza da Associação de Juízes pela Democracia. E aí, quem começa? Você? Então tá. Então a gente faz de lá pra cá. Então, vamos lá, bom debate. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo o convite, agradecer a Luciana, a organização do evento, agradeço a vocês por estarem aqui. A discussão de um tema tão importante, tratando sobre drogas e gênero. O meu trabalho, ele é um trabalho que ele é baseado numa análise com usuários e usuárias de crack em cenas de uso de crack nos últimos 4 anos, em territórios de consumo de crack nas cidades do Rio de Janeiro e Nova York. E ele é parte, o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, ele trata de uma análise da violência praticada com recorte de gênero a mulheres em cenários de uso de crack nas 2 cidades. Bom, o intuito desse trabalho, primeiramente, foi percebido e ainda é percebido que o foco e o enfoque que é dado, tanto por parte da mídia quanto por parte das políticas públicas, eles centralizam o crack como sendo um problema social, eles demonizam a substância. Eu peguei aqui o recorte de algumas reportagens em jornais de grande circulação da cidade do Rio de Janeiro. Entre 2004 e 2012, eles pontuam que os efeitos do crack são devastadores, o Rio não tem solução para o crack é uma droga sem controle, o crack assusta, o tráfico de crack é uma nova ameaça, o consumo de crack se torna uma epidemia. A política federal se centrou no enfrentamento ao crack, colocando que o crack é uma droga possível de vencer. A gente percebe que há uma demonização da substância e muito pouco se fala sobre quem a consome, ou principalmente sobre as vulnerabilidades e o processo histórico e o contexto sociocultural dessas pessoas que estão nos cenários de uso, que são vulneráveis, pessoas que na sua grande maioria estão em situação de rua e estão passando por problemas consideráveis e muito graves dentro dessas cenas de uso. Essa demonização da substância, percebe-se que ela, atrelada aos aspectos depreciativos relacionados ao corpo do usuário, ela cria uma imagem pejorativa em torno dos usuários de crack, principalmente em torno da mulher usuária. Isso faz com que ela se torne alvo muito fácil de violências praticadas com recorte de gênero, tanto a violência física, moral, quanto a violência sexual. E esses aspectos depreciativos do corpo e essa imagem negativa que é dada em torno do usuário, inclusive foram construídos termos pejorativos para designá-los, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro a gente usa o cracudo, né, ou a cracuda, em São Paulo é utilizado noia, né, e em Nova York eles utilizam um termo que é o crackhead.
são exatamente para poder delimitar esse estigma em torno dessa imagem do usuário, essa distinção social do usuário ou da usuária para o restante da sociedade, aqui da usuária, por isso eu vou utilizar o termo sempre usuário. E a gente também percebe que, em função disso, há uma territorialização do consumo, construindo assim as famosas cenas de uso de crack. Só para eu poder explicar um pouco sobre do que se trata essa pesquisa ela foi baseada em entrevistas semi-estruturadas com usuários abusivos de crack em cenas de uso de crack no Rio de Janeiro e em Nova York. No Rio de Janeiro, as entrevistas tiveram participação também de duas outras pesquisadoras, sendo elas a Cristiane Sampaio e a Alba Zaluar. Em Nova York, o Carl Hart e o Bob Fuller-Love. Também apliquei a técnica de observação participante, estando nos territórios de uso, acompanhando o dia a dia desses usuários e dessas usuárias, das usuárias, durante 4 anos, 3 anos no Brasil e 1 ano em Nova York, com visitações constantes em cenários de uso e contato direto com as pessoas que consomem e faziam uso abusivo da substância, e ouvi histórias de vida. Então, as pesquisas ambas também foram aprovadas pelos respectivos comitês de ética no Rio de Janeiro e em Nova York. Bom, foi observado que a violência praticada com recorte de gênero nos cenários de uso de crack, elas foram praticadas em 3 aspectos. Por parte dos agentes do poder institucional, foi uma violência praticada pelo papel da Polícia Militar, no Rio de Janeiro e em Nova York pelo NYPD. Também ocorreu a violência praticada pelo tráfico, pelo poder paralelo, e a violência íntima em relações afetivas. Bom, para a gente ter uma ideia, quem não conhece muito os cenários de uso de crack, eu trouxe algumas fotografias. As 2 fotografias de cima são fotografias dos cenários do Jacarezinho, aqui onde essa aqui é Manguinhos, é uma cena de uso de crack chamada Campo da Coreia, e essa aqui é a cena de uso de Jacarezinho. Hoje em dia elas estão muito diferentes, após a instalação da UPP na comunidade, elas foram limpas, mas essas fotos foram retiradas entre 2011 e 2012, então foi exatamente na época em que a pesquisa ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. E as cenas de baixo são cenários de uso de Nova York, são cenas de uso de Nova York que se assemelham muito com as cenas de uso cariocas. Aqui nessa cena a gente pode observar várias seringas espalhadas pelo chão, enfim, são territórios que são muito vulneráveis também a problemas de saúde pública. No que se refere à violência marcada pelo papel da Polícia Militar, observou-se que a mulher usuária, ela se tornou um alvo extremamente fácil para as violações e para a violência sofrida pela Polícia Militar nas cenas de uso. Muito em função do estigma e dos aspectos depreciativos relacionados ao corpo da mulher. E o que foi interessante de se perceber é que nos cenários de uso, as mulheres que sofriam as agressões, elas não denunciavam, elas não se recusavam a denunciar, elas simplesmente tinham muito receio de denunciar as agressões em que elas sofriam, exatamente por conta de retaliações policiais e também porque, principalmente, isso foi o que eu achei que foi o ponto principal, porque ocorria uma certa banalização da violência em que elas eram submetidas. Tamanha era a violência constante, diária, em que elas eram submetidas, que elas lidavam com a violência como se fosse apenas mais uma, entendeu? Então, o que foi ouvido nessa pesquisa, ele não se transformou em denúncia por parte das usuárias, por conta das participantes, eu vou chamá-las de participantes, exatamente por conta da retaliação, do receio da retaliação e da banalização da violência. E aí eu trouxe alguns casos aqui, a unidade de polícia pacificadora na comunidade do Jacarezinho e Manguinhos, que são 2 localidades que possuíam 2 grandes, um termo vulgarmente chamado de Cracolândia, na cidade do Rio de Janeiro. A unidade de polícia pacificadora ela foi instalada em janeiro de 2013. E 1 ano após a instalação da unidade de polícia pacificadora, em visita à cena de uso de Jacarezinho, foram colhidos muitos relatos relacionados à violência física e à violência sexual praticadas por policiais nos territórios de uso às mulheres. E aí eu trouxe aqui alguns casos de algumas mulheres, tem aqui o caso da R, enfim, todos os nomes aqui são nomes fictícios, e ela era uma usuária que nesse dia de visitação, os outros participantes, os outros usuários que estavam na cena de uso, eles chegaram, enfim, relatando o abuso que ela havia sofrido 2 dias antes, que ela havia sofrido violência policial, violência sexual, ela havia sido estuprada por 2 policiais. Segundo o relato desses
dessas usuárias e usuários em cenários de uso, normalmente os policiais chegavam nas cenas de uso de 2 a 3 policiais diariamente no período da noite, furtando, roubando os objetos dos usuários e violentando as mulheres sexualmente, tanto através de toques quanto através do sexo, a prática do sexo por si só. E além disso também foram relatados casos de várias outras usuárias que foram tocadas por policiais também, e isso estava se tornando, de acordo com o relato dos usuários, uma prática constante. Só que as usuárias, como eu falei, elas se recusavam à denúncia exatamente porque havia uma banalização daquele contexto de violência em que elas sofriam, mas estava se tornando uma constante. Esse caso, no dia em que eu visitei ao Jacarezinho, o que eu observei antes da instalação da unidade de polícia pacificadora nesses territórios, quando eles ainda eram controlados pelo tráfico, muito pouco se ouvia falar sobre violência praticada por policiais nos territórios de uso. Não só nesses territórios, mas também em outros territórios da cidade do Rio de Janeiro. Falava-se sim, mas territórios que tinham domínio do tráfico, como não havia entrada da polícia com grande facilidade, não havia o acesso da polícia, pouco ouvia-se falar. Um ano após a instalação do PP, os relatos foram imensos. Ou seja, a entrada da polícia na comunidade e a participação da polícia no cenário de uso de crack torna as mulheres algo fácil para a prática de violência por parte da polícia militar. Isso é algo muito grave que há de ser discutido. Esses relatos, eles foram... E vou endossar o coro, falando o quão importante é a gente estar aqui discutindo esse tema que é super invisibilizado, numa mesa que é uma mesa de mulheres, então tratando de tema de gênero, né? Eu trabalho com pesquisa de advocacy no ITTC, que é uma ONG, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que é uma ONG que está desde 97 trabalhando com população carcerária, especificamente com mulheres. E aí desde 2001 trabalhando especificamente com a população de mulheres estrangeiras em São Paulo. Então a gente acompanha todas as mulheres estrangeiras que estão presas em São Paulo hoje. E aí o enfoque que eu vou ter é mais do encarceramento mesmo, da questão de gênero e drogas com o viés do cárcere. Então, falando um pouco sobre isso, o que a gente tem hoje é que mais ou menos 5% da população prisional do mundo é feminina. E aí os principais países que o encarceramento feminino é maior aonde? Estados Unidos, China, Rússia e Brasil, que por acaso são os países que mais encarceram no geral. É um percentual pequeno? É um percentual pequeno, mas ele tem, como a própria professora Luciana estava comentando, tem toda uma questão específica de gênero aí. Para começar, que prisão não foi feita pensada para mulheres, nem por mulheres. Então você tem toda uma questão estrutural aí que vai pedir enfim, demandas específicas. Mas o que é interessante pensar quando a gente vê os países que mais encarceram mulheres hoje e vê que o encarceramento feminino aumentou no mundo? É ver que esses países são os países que mais encarceram por drogas, por delitos relacionados a drogas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma feminização do encarceramento no mundo inteiro, em todos os continentes, você tem não tem um termo para isso, mas enfim, você tem um aumento do encarceramento no mundo por por delitos relacionados a drogas. E aí, quando a gente fala de Brasil, os dados que a gente tem do Infopen aí de 2012, 2011 talvez, é que mais ou menos 7% da população carcerária é feminina. E aí o que você vai ver? Em 2012. Em 12 anos, desde 2000, você tem um aumento de 246% da população carcerária feminina contra 130% da população carcerária masculina. E aí dentro da população feminina, você tem mais de 60% de mulheres presas por delitos relacionados a drogas. E aí esses delitos relacionados à droga, eles vão ser não só pelo uso, e aí o uso, enfim, o uso não é criminalizado, não é penalizado, né? Mas você tem outras chaves de encarceramento pelo uso, a gente vai falar um pouco melhor disso depois, mas o maior encarceramento é por tráfico. E aí quando você vai ver o perfil dessas mulheres, você vai ver que a esmagadora maioria é mãe,
A esmagadora maioria é trabalhadora do mercado informal. Eu não estou falando informal ilegal, tá? Estou falando informal de não vai ter carteira assinada, não vai ter 13º, férias, benefícios sociais. A grande maioria é provedora do lar. Então, se não a principal provedora, é compartilhado. E, enfim, e aí a gente vai entrando nas miudezas, porque, miudezas não, né, porque são ainda maiorias, mas questões da transversalidade desses dados. Então, a maioria é não branca, é parda, negra, indígena, tem uma população super expressiva no presídio também, que também está aumentando em relação a tráfico de drogas. Você tem a maioria com ensino fundamental incompleto, você tem a maioria jovem, você tem a maioria vinda de área rural, área urbana de interior e só depois a área urbana metropolitana. Você tem uma maioria que vai... Mentira, não é uma maioria. Mas depois que essa mulher é presa, o que acontece com o filho dela? O filho dela vai para outra mulher na família, 20% permanecem com os pais. Então, assim, tudo isso a gente vê que forma um perfil que, enfim, só reproduz os estereótipos de gênero que a gente tem na sociedade. Então a ideia aqui não é a gente vitimizar esse perfil da mulher, a gente fala um pouco melhor de vitimização depois, mas a ideia é mostrar que o cárcere ele simplesmente vai reproduzir todo um contexto de marginalização de gênero aí que a gente tem na sociedade. E ele vai não só reproduzir, mas ele vai atuar de uma forma cruel de realmente operacionalizar uma política higienista social. E aí é nessa ótica que a gente tem que encarar o que hoje é a política de drogas brasileira. Então, eu vou até reproduzir a fala de um companheiro do movimento negro, Dudu. Quando a gente pensa em política de drogas hoje, é questionável a gente pensar que a política de drogas fracassou. A política de drogas fracassou para quê? Para controlar a substância, para controlar o uso, para controlar talvez o comércio. Mas ela foi extremamente bem sucedida no que toca o encarceramento de uma população extremamente específica da sociedade, que são populações historicamente marginalizadas, notadamente pessoas negras, pessoas de periferia, e aí você vai, né, mulheres, população LGBT, indígenas, enfim, e a lista vocês conhecem tão bem quanto eu. Mas aí, quando a gente vai falar de um viés de gênero, uma proposta de uma política de drogas pautada por um viés de gênero, o que a gente tem que ter em mente sempre o principal motivo de encarceramento feminino hoje é por tráfico, que, enfim, eu tenho algumas resistências com esse termo, mas enfim, por comércio e por questões... Aí, voltando ao outro tópico, por questões que pautam a criminalização do uso, mas que pautam a criminalização do uso não necessariamente falando, proibindo o consumo em si, mas ela vai, sei lá, enfim, não à toa você tem casos em Belo Horizonte em que crianças, filhas de mães que se declaram usuárias são compulsoriamente e automaticamente colocados em abrigos por maternidades públicas que denunciam essas mulheres. Então você tem aí de novo um recorte de classe social, com certeza, tem um recorte de criminalização da pobreza. Não à toa você vai ter, que nem rolou um caso super polêmico em São Paulo, de uma laqueadura forçada de uma mulher que é nóia, ou também a gente fala craqueira. A gente fala, olha que coisa, né? Mas enfim, em São Paulo se fala assim, bom, né? Enfim, e aí você vai vendo todas essas pautas que são pautadas pelo gênero, são pautadas por um recorte socioeconômico. Enfim, os casos são inúmeros. Mas aí, o que isso suscita de questionamento?
é que quando a gente quer propor uma política de drogas que seja antiproibicionista, a gente não pode se furtar de falar de um antiproibicionismo interseccional. Então a gente não pode simplesmente pautar a população branca, de classe média alta, que quer fumar um beck de boa na rua, sabe? Então, o que tem que ser pensado aí é quem que a gente vai atingir com novas propostas de política. Bom dia, gente. Eu queria agradecer também o convite feito pela Luciana para estar aqui. Eu acho que eventos como esse são sempre muito importantes, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, acho que no Brasil e no mundo em geral, em que a gente está, pelo menos eu, né, estou sentindo assim uma onda punitivista cada vez mais reacionária e cada vez mais louca, né, tomando os espaços midiáticos digitais e em geral, né, a grande mídia. E eu acho que eventos como esse é sempre muito bom para a gente marcar um posicionamento e apontar para a população que muitas vezes assiste passivamente esse discurso de ódio sendo propagado, para mostrar para essa parcela da população que talvez tenha uma vontade de criticar, mas não saiba nem por onde começar, que existem alternativas, que existem espaços de discussão existentes. Então, acho que eventos como esse realmente são muito importantes pelo atual momento que nós estamos vivendo. Eu sou defensora pública federal, né? Eu atuo na área criminal da Defensoria Pública da União aqui no Rio de Janeiro. E na Defensoria Pública da União, uma situação que a gente lida de forma cotidiana com a situação das mulheres encarceradas mulas do tráfico, né? Que são chamadas as mulas do tráfico. É uma situação, se você for parar para pensar assim, em termos de Defensoria Pública Federal, atualmente o público que a gente tem, digamos, de encarceramento feminino, eu posso dizer, eu acho que sem medo de errar, que provavelmente 95% das nossas assistidas encarceradas são mulas do tráfico, né? E dessas mulas do tráfico, 80% estrangeiras, né? Ou seja, estrangeiras que são aliciadas por organizações, ou não sei se chegam a ter esse nível para ser considerada uma organização, mas enfim, que são aliciadas para transportar drogas, sempre envolvendo a Rota Brasil, e acabam sendo aqui presas. Então, assim, o que eu observo pelo trabalho que a gente desenvolve na Defensoria Pública da União aqui do Rio, é que a grande maioria dessas mulheres encarceradas mulas do tráfico estrangeiras, a grande maioria são de países subdesenvolvidos, né? São países do continente africano, do continente da América Latina, de países como Tailândia, por exemplo. São pessoas que já estão numa situação de hipossuficiência econômica extrema, com família para sustentar, com filhos. A grande maioria das histórias, elas se repetem em relação a essas mulheres, né? São mulheres que sustentam a casa, que provêm o sustento dos próprios filhos, acabam se envolvendo nessa situação para tentar de alguma forma mudar a vida delas. Bem, e uma vez presas aqui no Brasil, a grande dificuldade delas é a resistência que o Poder Judiciário do Brasil tem em relação a esse delito de tráfico de drogas, né? Apesar da gente saber que o tráfico é um delito cometido sem violência, sem grave ameaça, fato é que o judiciário brasileiro ele tem uma resistência, um preconceito mesmo com a situação do traficante absurdamente enorme, não se reflete em outros crimes, pelo menos é o que eu observo. Então, assim, se para um brasileiro que comete tráfico de drogas, né, eu estou falando assim de tráfico internacional, que é a realidade da Defensoria Pública Federal, se um brasileiro comete um tráfico internacional de drogas, para ele responder a um processo em liberdade já é uma situação muito difícil mesmo, para o estrangeiro é multiplicar essa dificuldade por a 10ª potência. Então, assim, o que a gente vê na Defensoria hoje em dia é que, basicamente, a pessoa para responder a um processo em liberdade por tráfico de drogas, e, enfim, responder processo de liberdade em geral, é aquela história de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, né? Basicamente se resumiu a 2 requisitos. Tem residência fixa? Tem um comprovante de residência fixa? Tem emprego fixo, de preferência formal, com carteira assinada? Não, então você vai responder o processo encarcerado até o final e muito provavelmente a sua pena privativa de liberdade vai ser mantida, ou seja, você vai responder o processo todo encarcerado e vai cumprir a pena de prisão, a sua pena vai ser prisão. Ela não vai ser convertida em pagamento de cesta básica ou alguma coisa do gênero. Então, assim, para o estrangeiro, essa situação é quase que 100% das situações que a gente tem na Defensoria Pública Federal.
E por quê? Porque para o estrangeiro é muito pior. Além desse preconceito por parte do judiciário, um estrangeiro que está de passagem pelo Brasil apenas para o comércio, né, porque o Brasil necessariamente estava na rota dessa passagem da droga, como que eu vou comprovar para o judiciário que esse estrangeiro, se ele for responder, se for dada a possibilidade de ele responder o processo em liberdade, aonde que esse estrangeiro vai ficar, qual é o vínculo desse estrangeiro com o Brasil? A grande maioria nem sequer fala a língua portuguesa, então a Defensoria Pública, a gente, assim, fica uma situação bastante dificultosa para a defesa para garantir esse direito básico de uma pessoa, que é responder um processo criminal em liberdade, tendo possibilidade, enfim, condições de fazê-lo. E assim, a Defensoria Pública, ela ultimamente, a gente até tem conseguido algumas vitórias nesse sentido. A gente tem feito uma aproximação cada vez maior com a Superintendência de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, para que essa superintendência forneça abrigos para esses presos estrangeiros poderem, pelo menos, ter um lugar fixo para responder o processo em liberdade. E eu lembro que nas primeiras reuniões que a gente teve, era uma dificuldade, assim, muitas vezes, para as pessoas de fora, que eu tinha uma preocupação de explicar que a gente, porque a população leiga, assim, em geral, né, de forma crítica, muitas vezes pensa, mas o Brasil tem tanto problema, ainda vai ter que ficar sustentando essas cambadas de traficantes vagabundos, ainda vai ter que arrumar abrigo para esse... E é mais ou menos isso que a população pensa, né? E o que a gente tentava passar o estrangeiro preso, ele também está tomando, de alguma forma, recursos do Estado. Ele está preso, mas ele precisa se alimentar, ele precisa ter cuidados de higiene básico. Então, assim, de forma monetariamente falando, não há para o Estado qualquer diferença entre essa pessoa estar encarcerada ou estar no abrigo, muito pelo contrário. Pelo menos no abrigo ele ainda vai ter a possibilidade de alguma forma contribuir para a sociedade, né? Ele pode se reinserir no mercado de trabalho, é o que a gente sempre tenta, né? Obter a documentação devida, a carteira de trabalho, para conseguir minimamente com que ele responda o processo em liberdade e com dignidade, né? E assim, enquanto estrangeiro, a situação dele no cárcere, eu acho que fica muito complicada, e eu falo especialmente das mulheres encarceradas, em razão de peculiaridades que só as mulheres sabem o que é ser mulher, né? Então, assim, cuidados com higiene pessoal, basicamente nos presídios, pelo menos o que a gente lida em Bangu, que abriga essa população carcerária estrangeira, basicamente os itens de higiene são sempre dados extremamente de forma defasada, né? Então, assim, coisas que pra gente parecem ser tão básicas, como, por exemplo, absorvente íntimo, a gente tem relatos dentro do presídio que a gente lida, que são dados 2 por mês para cada mulher. Então, assim, uma coisa mais do que básico do que isso, impossível. Então, assim, as mulheres encarceradas, elas dependem muito do material de higiene enviado pelas famílias, sendo que as estrangeiras não têm essa possibilidade, porque elas não têm família no Brasil. Então, a gente teve relato de uma tailandesa que implorou pra gente que ela precisava se comunicar com a família dela enviando cartas, só que ela não tinha envelope nem selo para fazê-lo, porque no presídio não tinha e ninguém poderia fornecer. E a gente entrou em contato com o consulado para mandar com uma certa regularidade por semana isso que ela estava pedindo. E depois a gente voltou no outro mês e aí, o seu consulado mandou os envelopes e selos, mandou um envelope, um selo. Então, assim, naquele mês. Então, questões que às vezes para a gente que está aqui do lado de fora se tornam tão corriqueiras, que a gente não para nem para pensar que lá dentro a realidade é muito diferente, né? E assim, em relação à questão da pena privativa de liberdade, que eu estava falando com vocês, que basicamente para o estrangeiro a realidade é responder o processo todo preso e depois a pena de prisão não ser convertida, né? A pessoa vai cumprir pena de prisão. Quando há essa conversão, quando a gente consegue para uma mulher estrangeira que está respondendo um processo por tráfico no Brasil, com que essa pessoa responda o processo em liberdade, e isso só acontece quando a gente garante que ela tem um lugar para ficar através do abrigo, os juízes eles encontram uma certa resistência ainda para o delito de tráfico de converter a pena de prisão em restritivos, né? Mas quando isso acontece, o que o judiciário muitas vezes não percebe é que para o estrangeiro até esse cumprimento de pena é dificultoso, muito mais do que para um natural do Brasil, né? Então, assim, a gente tem a dificuldade da língua, né? Muitas vezes essas pessoas podem até responder o processo em liberdade e ter a pena cumprida em liberdade. Mas a questão é que a língua dificulta muito a sociabilidade dessa pessoa aqui no Brasil, né? E o tempo é uma questão muito cruel para quem está respondendo o processo criminal e o judiciário parece não perceber isso.
A gente tem um caso que eu considero emblemático na Defensoria Pública Federal, que é de uma mula, né, estrangeira, natural da Angola. E ela já não tem nem a dificuldade da língua em relação ao Brasil, porque ela fala português, né? Mas essa mula da Angola, ela foi um caso emblemático porque foi uma das primeiras liberdades provisórias que a gente conseguiu na Defensoria aqui do Rio de Janeiro, federal. Primeira liberdade para uma traficante estrangeira. A gente conseguiu um abrigo, colocamos ela no abrigo, ela responde o processo em liberdade. Foi condenada a uma pena não muito alta, que foi convertida em restritiva. E eu converso com ela quase que semanalmente, assim, tem mais ou menos um ano, em volta de um ano, que ela já foi condenada e transitou em julgado a sentença dela. E simplesmente a gente não consegue, por mais absurdo que pareça, com que ela cumpra a pena dela. Ela quer mais do que ninguém cumprir a pena dela para ela ir embora. Isso também é um detalhe, né? Porque assim, o Brasil, ele só admite, no caso do tráfico de drogas, a expulsão, de uma forma geral, após o cumprimento da pena no Brasil. Então, assim, a pessoa fica prisioneira não apenas no cárcere, né, no presídio, mas ela fica presa no nosso país. É uma situação muito complicada, muito kafkiana. Então, assim, essa estrangeira com quem eu converso quase que semanalmente, ela me fala, eu não aguento mais, assim, porque eu já saí há um ano, a senhora conseguiu me libertar há um ano. Se eu tivesse preso, eu já tinha cumprido minha pena, já tinha ido embora. Aí, às vezes ela me culpa, porque eu soltei ela. Mas como é que eu não ia soltar assim? Se eu tinha possibilidade, como é que eu não ia entrar com pedido de liberdade provisória sem imaginar que ia demorar tanto tempo para ela começar a cumprir pena, né? Então, assim, é uma situação que o judiciário não se atenta para esses detalhes, que para quem está na ponta, digamos assim, do processo é muito perceptível. Então, assim, a história dessa angolana, ela quer cumprir pena, o judiciário ainda não, enfim, iniciou a execução da pena dela. Ela se sente prisioneira aqui no Brasil porque ela foi solta, ela mora num abrigo público. Ela ainda não conseguiu sanar a situação da documentação dela, e isso é um outro tópico, né, um outro tema, essa questão da documentação dos estrangeiros que respondem processo criminal aqui no Brasil. Então ela fica numa situação de espera, de total espera, sem poder fazer absolutamente nada. E aí é engraçado que ontem eu estava falando com ela até no telefone e ela falou, doutora Carolina, mas afinal, qual vai ser minha pena? Olha, sua pena muito provavelmente vai ser prestar um serviço a uma instituição de caridade, pagar uma cesta básica, que eu já estou vendo que ela não vai ter condições, né? Aí ela mas tudo bem, mas eu não posso fazer isso lá na Angola, eu não posso varrer rua, limpar banheiro lá na Angola, não vai ter diferença, vai ser também para uma instituição de caridade. E eu... Pode falar. Queria só tirar uma dúvida, por que não começou ainda a execução, se ela já tem a condenação? Pois é porque no caso dela, o que acontece? Ela chegou a ficar presa um determinado período, né? E aí, quando transitou em julgado a sentença e foi para... Na Justiça Federal tem uma vara que só executa a pena. Quando chegou nessa vara, eles observaram que ela ficou presa um determinado período e na carta de execução da pena não foi delimitado esse período. Eles não fizeram. Aí mandaram para a vara de origem para fazer. Só isso, alguns meses se levaram. E eu apresentando uma petição com cópia da fase de cálculo ainda. Exatamente. Então, assim, eu inclusive fui despachar para o juiz, porque a situação dela ficou mais dramática, dessa senhora, que na verdade não é uma senhora, é uma menina de 20 anos, ficou mais dramática porque ela ficou grávida no meio desse período. Está grávida, no Brasil. Não, ela tá solta, ela estava no Joaquim Ferreira. Tá no Joaquim Ferreira. Então, a urgência dela é maior ainda para ela cumprir essa pena, porque ela não vai nem ter condições de cumprir, né? E essa é uma situação que eu não vejo o menor sentido, porque o Brasil ele até tem alguns tratados com alguns países que permitem o cumprimento da pena aplicada pelo Brasil no país de origem. E isso é o mais indicado, porque a pessoa está na sociedade dela, com a família dela. Se a gente parte do pressuposto, né, ultrapassando aqui questões da função da pena, mas se a gente parte do pressuposto, né, ignorando as críticas, de que a pena tem um sentido ressocializador, como é que vai ressocializar uma pessoa que sequer fala a língua daquele país, que sequer está perto da família, de amigos, enfim. Então, assim, apesar do nosso país ter alguns tratados, fato é que isso não é observado e é um procedimento, eu acho que mais burocrático do que o próprio processo criminal para você entrar com o requerimento do Ministério da Justiça para a pessoa cumprir a pena no país dela. E assim, o que a gente vê é que o judiciário ele não se atenta para questões muito básicas em relação ao cumprimento da pena da pessoa estrangeira.
Essa senhora, por exemplo, ela não tem problema com a língua, mas a gente tem algumas situações de soltura de presos que estão cumprindo, que estão, enfim, respondendo processo por tráfico de drogas e que são estrangeiros, em que a soltura é feita como se a pessoa vivesse no Rio de Janeiro, abre a porta do presidencial, está livre. E a pessoa não tem nem dinheiro da passagem do ônibus, não fala língua. Essa menina mesmo, quando ela foi solta da defensoria, não foi avisada. Simplesmente soltaram ela, apesar da gente ter um abrigo. Vocês não querem imaginar a situação kafkiana de no recesso do final do ano, a gente atrás, no Rio de Janeiro, atrás dessa menina. Ela chegou a dormir na porta da Defensoria Federal para poder, no recesso, alguém acolhê-la e levá-la para o abrigo. E para ela chegar na Defensoria, solta em Bangu, imagina o périplo que essa criatura não passou, né? Então, assim, essa situação das mulheres encarceradas é uma situação muito, muito delicada e que merece realmente atenção do judiciário, da sociedade, das entidades, enfim, como um todo do nosso país. Mas eu ressalto ainda, por esse olhar de Defensoria Pública Federal, a situação que eu acho que fica ainda mais delicada, que é a situação do cárcere da mulher estrangeira em razão dessas particularidades que envolvem a situação dessas mulheres. Bem, eu espero que eu possa ter contribuído aqui para o debate de certa forma e agradeço a atenção de vocês. Não, ainda, vou deixar ainda para terminar o doutorado. Mas, assim, desde que entrei, assim, vendo você falar isso, eu me lembrei porque eu sempre me senti tão inadequada dentro do Poder Judiciário. E por isso, desde que eu entrei, eu sempre procurei, assim, né, depois de constatar que aquilo tinha alguma coisa errada ali, eu disse, não, vou me juntar com as pessoas que pensam como eu, né? Então, desde o início, eu fiz parte do Grupo Reconstrução, que foi um grupo de esquerda dentro do Tribunal do Rio, que já acabou, mas as pessoas migraram para a JD, né, que é a Associação de Juízes para a Democracia. Por isso eu faço parte da LIP também, né, que é contra o proibicionismo. E atualmente faço parte também da ABRASME, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, porque eu faço doutorado em saúde pública. Né? E por tudo isso, por ser membro da ABRASME, da JD e da LIP, eu não posso não ser, né, abolicionista e a favor da liberação e legalização de todas as drogas, né, no mundo. Bom, mas então, assim que eu entrei na magistratura, eu fui para Resende, né, até a defensora lá, Letícia, era de Barra Mansa na época, mas morava em Resende. E tem quase 9 anos. Assim, eu nunca gostei muito de ver gente presa, assim, sempre me causou uma angústia muito grande. Na época que eu fazia estágio, as pessoas andavam, não tinha ainda esses corredores internos, né? Então os presos andavam no corredor mesmo, né? Onde todo mundo anda. E algemados, descalços, com o policial puxando, assim, aquilo sempre me causou muita angústia, mas assim, eu de fato realmente nunca tinha visto uma mulher presa. E a primeira vez que eu vi uma mulher presa, assim, eu fiquei assim, meio, não pela mulher, não por ser mulher, né? Por toda essa esse estigma, essa coisa que é incutido na gente, né, pela mídia, pela sociedade, né, de que, não, mas mulher, não é nem por o fato de mulher não poder, né, não ser adequado cometer um crime. Mas é porque, assim, eu fiquei muito chocada com as cenas de uma mulher algemada, e pior depois quando eu vi que era por tráfico de drogas, né, porque pra mim o tráfico de drogas, assim, foi um crime muito masculino, né, não imaginava uma mulher, né, sei lá, chefe de boca, com arma na mão, negociando preço, não sei o quê. E fiquei mais chocada ainda quando eu vi que a acusação era de ser traficante, ser chefe de uma quadrilha em Resende, que era onde eu estava. Eu estava substituindo, acho que a vara criminal estava vaga, uma coisa assim. E Resende... Era a vovó do tráfico de lá? Não era vovó, não. Era uma moça assim, muito... Vou contar a história dela aqui. Ela era novinha, ela. E ela, Resende, né, não sei se a Letícia passou por isso depois, quando você foi para Resende, mas Resende é uma cidade militar, né, e além dela ser uma cidade do interior, que já é conservadora por si só, é militar, né, que são pessoas machistas, né, eu sofri isso muito na pele lá, né, a maioria dos advogados, a grande parte, são militares reformados, sendo chamados de coronel,
Aí eu chamava logo de cabo, falei assim, não sei essas coisas de patente. Tinha comendador. Assim, não me ligo nessas coisas não, tudo igual. Ficava, pô. E aí, assim, eu fiquei assim, gente, em Resende não é possível, tem alguma coisa errada, né? Aí nesse ponto, assim, essas máximas machistas serviram a contrário senso pra eu perceber que tinha alguma coisa errada ali. E aí eu perguntei pra ela, li a denúncia, perguntei se ela confirmava e tudo, e ela disse que não, que na verdade não tinha sido bem assim, porque ela tinha sido acusada de ser chefe porque foi encontrado 2 pacotes de cocaína na casa dela, por meio de denúncias anônimas, muito comum lá em Resende, né? O Disque Denúncia nunca funcionou tanto, era sempre assim. E era na Cidade de Alegria, que é um bairro muito pobre, onde todas as prisões flagrantes eram de pessoas na Cidade de Alegria. Se você está passando Cidade de Alegria, era atitude suspeita, né? Nas denúncias, não, atitude suspeita, ele está na Cidade de Alegria. Se você mora lá, isso não tem jeito, não escapa. E era sempre um nefasto crime, né? São umas coisas assim do Ministério Público. E aí eu perguntei pra ela disse que não, que na verdade a situação era a seguinte, o marido dela estava preso por tráfico e ela tinha 4 filhos e o menor ela só podia trabalhar como doméstica quando ela deixava o menor numa creche e não tinha, quando conseguia alguém pra olhar, porque já não tinha creche. E aí um dia ela estava em casa com esse filho e uma pessoa bateu lá e falou assim, você guarda esses 2 pacotes aqui, você vai receber R$100 por pacote, amanhã vão vir pegar, vão te dar o dinheiro. E ela aceitou. Né? Na época, uma diária lá, como doméstica, era R$70, que valeria quase 3 dias de trabalho dela. Né? E ela aceitou e ela falou assim, eu não tinha opção. Assim, ela falou assim, olha, eu até imaginei o que fosse, porque a pessoa que me deu foi uma das pessoas que colocou o meu marido no tráfico. Mas assim, eu não tinha opção, né? Ou eu aceitava, ou eu não ia ter que dar de comer para os meus filhos. E ela me perguntou até na época, assim, tipo assim, a senhora não faria o mesmo? Né? Eu já não pude responder ali, né, mas respondi internamente, falei assim, claro que eu faria. E acho que eu faria até pior na situação dela, acho que tipo assim, volta amanhã, assim, né? Deixa mais, né? É o cafezinho, né? Obviamente eu faria, assim, né? E eu acho que falta muito, quando você fala do poder judiciário, acho que falta muito essa coisa de você se colocar no lugar do outro, né? Porque é um poder muito elitista, né? Assim, falta acho que um pouco de choque de realidade, falta um pouco de conversas, né? De mostrar o outro lado, né? Não sei, acho que falta muita experiência prática, né? Acho que falta sair um pouco do gabinete, né? E falta né, você estudar outros campos, né, de conhecimento, que eu acho que isso abre muito essa cabeça, né? Fazer um mestrado, um doutorado. Mas quando você faz um mestrado, doutorado, você é estigmatizado no Poder Judiciário porque você não está dando sentença. Então, você não está produzindo. Então, você, na verdade, assim, e aí você tem que ser mal visto porque você não está trabalhando, porque você está estudando. Mas, enfim, e aí era uma situação que realmente ela não tinha muita opção. E ainda se a gente for imaginar que ela não aceitasse, né? Que ela fosse continuar naquela condição de miséria, provavelmente essa pessoa poderia chegar para ela e dizer, não, então é o seguinte, leva